Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai dar continuidade com mais algumas ferramentas de análise. Então, sem mais enrolação, o Rhino já está aparecendo aqui para vocês. Hoje a gente vai utilizar esse projeto aqui, que é o projeto de um veleiro que eu desenvolvi. A gente vai utilizar ele de base para a gente estudar um pouquinho mais sobre as ferramentas de análise. Como eu fiquei devendo no último vídeo, já vindo aqui nas ferramentas de análise, ficou faltando a gente falar sobre esse grupo de comandos aqui, né, um subgrupo de comandos, na verdade, e esse outro subgrupo de comandos aqui. Esse daqui seria o de análises de superfície e esses aqui de análises de extremidade. São dois grupos de comandos bastante importantes que a gente vai utilizar com frequência, principalmente quando a gente estiver tratando de projetos mais avançados. No caso desse projeto aqui, a gente vai utilizar somente essa superfície que eu criei aqui, na verdade é uma polissuperfície, então eu vou selecionar ela e vou esconder todo o resto, tá? É só com ela que a gente vai trabalhar. Aqui a parte interna, né, tá apontando para o lado errado, então eu vou só aqui com o botão direito fazer um flip para que fique mais coerente aqui no meu ponto de vista. Como vocês podem ver aqui, primeiro, antes de mais nada, né, a gente tem aqui várias superfícies que juntas compõem o que seria, né, o casco do nosso veleiro. A gente vai utilizar essas superfícies nessas informações aqui de base para a gente utilizar esses dois grupos de comandos aqui. Então, primeiro, o grupo de comandos de ferramentas de análise de superfícies, como o nome sugere, a gente vai trabalhar com as superfícies e a gente vai procurar analisar elas para ver se elas estão de acordo e, mais uma vez, né, como eu tenho frisado bastante, é uma questão da gente ver como está a qualidade das nossas superfícies. Algumas coisas a gente não consegue concluir somente olhando aqui para o nosso projeto. Aparentemente aqui parece que está tudo correto. Mas eu fiz alguns erros propositalmente nesse casco aqui para que a gente, utilizando o grupo de comandos de análise de superfície, a gente identifique alguns desses erros, tá? Então, se baseiem nisso. Olhando aqui rapidamente, parece que o nosso casco está bem legal, né? Tá bem certinho, mas como eu falei para vocês, aqui tem alguns errinhos que a gente, utilizando essas ferramentas, a gente vai identificar. Então, para começar, eu vou começar com esse comando aqui, que é o Draft Angle Analysis. É um comando bem interessante, e que ele é até muito importante, principalmente para o pessoal do ramo náutico, e eu vou explicar brevemente aqui o porquê. De modo geral, esse comando aqui ele vai dizer para a gente como está comportando o ângulo da nossa superfície, como ele está variando ao longo da nossa superfície, né? Então eu vou utilizar aqui o comando, vou selecionar a superfície que a gente tem de interesse e vou apertar o Enter. Olha aqui, ele abre rapidamente para a gente aqui um menu, e vamos supor que eu queira analisar se toda essa superfície aqui ela tem um grau maior do que 3, né? Um ângulo maior do que 3. Então, eu posso variar aqui, ó, vou diminuir aqui, por exemplo, para 3, e ele está indicando aqui que se for maior do que 3, né, maior ou igual a 3, ele vai ficar aqui nessa cor mais azulada. Se tiver em torno de 1 grau, ele vai ficar nessa cor aqui verde, e menos 5, eu vou até mudar aqui para menos 3, né, que seria, a gente está variando de menos 3 até 3, o menos seria porque ele iria inverter o sentido, né? Então, por exemplo, se aqui está um grau positivo, aqui ele estaria um grau negativo, né? Então, é só isso que ele quer dizer aqui com menos 3 ou mais 3. E olha só o que ele está me indicando. Aqui ele está em vermelho o menos 3 graus, ou seja, esse casco aqui está praticamente todo ele com pelo menos 3 graus aqui de inclinação, mas a gente vê, por exemplo, nessa parte azul aqui, olha, que a inclinação muda e a gente passa a ter 3 graus, mas no outro sentido. Então a gente tem mais ou menos a nossa superfície vindo com uma inclinação assim e de repente ela muda a inclinação nesse ponto aqui. E por que para o ramo náutico, né, para isso ficar um pouquinho mais claro, mais usual, por que isso seria importante? No ramo náutico, a gente tem o que se chama de ângulo de saída. Como o casco ele vem a partir de um molde, a gente precisa que esse molde ele tenha o chamado ângulo de saída, né, ou ângulo de desmolde, também como ele é conhecido. Então, basicamente, o casco ele tem que sair para cima, e se a gente tivesse um ângulo fechado, a gente não ia conseguir tirar esse casco do nosso molde, né? Então, analisar o ângulo da superfície que a gente está criando pode ser importante, por exemplo, no ramo náutico por causa disso. Se você não reparasse que tinha um ângulo negativo ali, você provavelmente não ia conseguir, na hora de desmoldar a sua superfície na vida real, você provavelmente não ia conseguir desmoldar e isso poderia gerar um prejuízo enorme para você, para sua empresa, né? Então, aqui, olha só, se eu fechar o nosso comando,
pode nem parecer muito que esse casco tem um ângulo negativo em alguns pontos. Mas se eu olhar aqui rapidamente aqui por trás, ó, a gente vê que realmente tem uma mudança aqui de inclinação, principalmente nessa parte daqui. Então, mais uma vez, usando o comando Enter, a gente vê que é justamente nesse ponto aqui que a gente tem essa variação aí da inclinação, aqui na parte de cima mais um pouquinho também. Então, é para isso que serve esse Draft Angle Analysis, para a gente fazer uma análise da variação da inclinação da nossa superfície ao longo de toda a nossa superfície. Eu dei esse exemplo do ramo náutico só para isso ficar um pouquinho mais prático e a gente conseguir compreender melhor esse conceito. Outro comando que a gente tem aqui que a gente vai utilizar com bastante frequência seria esse Environment Map. Eu vou clicar nele para ele ficar logo mais claro, vou selecionar a superfície e olha só o que ele está fazendo, e aqui imediatamente a gente começa a identificar alguns problemas nesse casco. Como falei para vocês, eu criei alguns erros aqui nessa superfície para a gente, utilizando as ferramentas de superfície, de análise de superfície, a gente identificasse esses erros. E claramente aqui a gente vê esse comando aqui de Environment Map, ele basicamente vai mostrar pra gente como a luz se comporta ao longo da nossa superfície. E é claro que a gente quer que a luz se comporte da maneira mais coerente possível. Um carro, por exemplo, quando ele tem lá a sua lataria e bate a luz, a gente não vê nada irregular na luz, né? Ele acontece de maneira bem polida, maneira bem correta. Aqui no nosso 3D, a gente já está vendo que isso não está acontecendo muito bem assim. Olha só, eu vou até fechar aqui, a gente sabe que a gente tem aqui algumas superfícies, tá vendo? Eu vou até dar um explode, a gente tem, olha, essa superfície aqui, essa, e a gente une todas elas para fazer o nosso casco. Se eu utilizar o nosso comando aqui para essas duas, olha o que está acontecendo, o que ele está me mostrando. Que a luz não está se comportando muito bem na junção dessas duas superfícies. Em outras palavras, significa que a continuidade entre as superfícies não está muito coerente. E isso só é possível da gente visualizar utilizando esse comando Environment Map. Se eu não visse isso, poderia parecer aqui que a nossa superfície está muito certinha, né? Que ela está bem coerente, mas com o Environment Map a gente já vê que tem um comportamento um pouco estranho acontecendo aqui, tem umas quebras nessas extremidades aqui das nossas superfícies. Então é para isso que existe esse comando de Environment Map. Outro comando que vai ajudar muito nesse sentido de saber como as superfícies estão se conectando e como está sendo o comportamento dessas duas superfícies unidas é esse Zebra Analysis. É um grupo de comandos muito interessante, eu vou clicar nele para a gente visualizar, e ao invés de aparecerem aquele Environment Map, né, que a gente visualizaria a iluminação, com esse Zebra Analysis ele cria várias seções, né, para que a gente possa analisar o encontro das nossas superfícies. Então aqui, por exemplo, ele está na vertical, fazendo no sentido vertical, e o que isso já está mostrando logo de cara para a gente? A gente tem mais ou menos aqui e de repente, olha só, a gente tem uma quebra aqui. O que isso significa? As duas superfícies, apesar de estarem conectadas, elas estão não com uma tangência na ligação das duas superfícies. Então, provavelmente, a luz não vai se comportar como a gente quer, que é justamente o que a gente viu lá pelo Environment Map. Como que a gente poderia solucionar isso? A gente poderia, vindo aqui nas ferramentas de superfície, a gente tem esse comando aqui, olha, de Match Surface. Isso seria uma forma de corrigir isso. Eu vou clicar nas duas extremidades de interesse e a gente vai agora, olha só, eu vou botar aqui em tangência e naturalmente agora a gente vai ter as duas superfícies se conectando em tangência. Então se eu for utilizar o Zebra Analysis aqui, olha, com essas duas superfícies aqui, apertando Enter, olha só como já mudou. Aqui agora a gente não tem uma quebra na conexão entre as duas superfícies, porque agora elas estão tangentes. É importante que a gente deixe sempre a conexão das superfícies que a gente for modelando o mais fluidas possíveis, porque é assim que elas têm que se comportar na vida real, né? Um carro, você não quer que ele tenha várias quebras ao longo da superfície da lataria do carro. É mais ou menos isso que acontece aqui, e é por isso que a gente utiliza essas ferramentas de análise de superfície. Agora, eu garanti que essas duas superfícies estão conectadas, estão fluidas uma com a outra. Agora, se eu for continuar, provavelmente essa outra aqui já não vai estar. Então eu ia ter que fazer o mesmo processo. Então eu vou vir aqui em Add Objects e vou selecionar esses dois, apertar Enter. Olha só, essas duas superfícies aqui estão se comportando muito bem, tá bem coerente. Agora, aqui para cá,
também tá bom, mas a gente já começa a perceber, olha só, algumas diferenças aqui. Olha só, mais uma vez a quina acontecendo, e aí a gente vai fazer de novo o Match Surface para a gente fazer os dois estarem pelo menos em tangência, de modo que ele fique muito mais fluido. Esses são os principais comandos que eu queria destacar aqui das ferramentas de análise de superfície, porque são comandos que a gente vai utilizar com muita frequência. Então, mais uma vez resumindo, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, a ideia é, você vai fazer uma curvatura no começo, né? Vai fazer o esboço em 2D do seu projeto lá no comecinho ainda, e você vai analisar essa curvatura para que ela fique o mais coerente possível. Feito isso, a curvatura ficou correta, a gente vai criar as superfícies. E aí a gente vai então passar a analisar as superfícies para garantir que o encontro das superfícies ou o comportamento das superfícies estejam o mais coerente possível, no caso, para que o nosso projeto esteja em altíssima qualidade, né? Então é importante isso, porque às vezes visualmente, né, se eu tirar aqui essas ferramentas de análise, parece que está tudo ok, tudo certinho, mas a gente já viu aqui pelas ferramentas de análise de superfície que não foi bem assim, a gente tinha alguns problemas aqui, então a gente precisa sempre ir de pouco em pouco corrigindo esses problemas na nossa modelagem. Eu ia deixar para falar ainda nesse vídeo sobre as ferramentas de extremidade aqui, né, as Edge Tools, mas eu vou deixar para falar isso num próximo vídeo. Eu acabei me estendendo um pouco demais aqui para falar das ferramentas de análise de superfície, mas por se tratar de ferramentas bastante importantes, que a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver fazendo modelagens de nível avançado, eu optei por investir um pouco do nosso tempo nessas ferramentas e no próximo vídeo eu explico de maneira bem objetiva e didática as ferramentas de extremidade também. Então eu espero de verdade que vocês tenham conseguido compreender e eu tenha sido o mais didático possível nesse tipo de conteúdo. Eu sei que ele já é um conteúdo mais avançado, então pode ser que apresente um pouco de complexidade, mas como eu sempre falo, quando a gente for fazer exercícios, eu garanto, isso tudo vai ficar muito mais nítido, muito mais claro na cabeça de vocês. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando. Não esqueça de deixar o gostei aí, de comentar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar e se inscreva aí no canal. Muito obrigado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.